vou falar sobre emagrecimento para você que é pré-adolescente, adolescente, está aí entre 12 e 15 anos, tá querendo emagrecer, tá cheio de dúvida, cheio de coisas aí na sua cabeça a respeito do seu corpo. Então vou aproveitar aqui para tirar essas dúvidas, vou dar algumas dicas sobre esse assunto e esse vídeo vai servir também para você que é pai e é professor. Eu sou Denise Cacerone, do portal Fica em Forma. Roda a vinheta! E aí, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo bem diferente dos vídeos que eu estou habituada a fazer. Na verdade, para falar com um público diferente do público que eu estou habituada a falar. Os vídeos aqui do canal, eles são destinados a adultos. E esse vídeo de hoje, ele é super especial. Eu tô fazendo para você que é pré-adolescente, adolescente que tá entre 12 e 15 anos, que tá querendo emagrecer, que tá com dificuldade, que tá passando aí uns perrengues. As pessoas ficam tirando onda, você se sente incomodado com o seu corpo. Então é para você esse vídeo. E é também para pais e professores que lidam com adolescentes, pré-adolescentes que estão passando por esses problemas, né? Que estão passando por essas situações que elas são bastante desconfortáveis e não sabem muito bem o que fazer. O que me trouxe até aqui para falar com você sobre esse assunto foi um pedido sincero de uma menina de 12 anos que fez um comentário em um dos vídeos que eu falo sobre emagrecimento e que está pedindo ajuda. E aqui a minha função não é fazer aquilo que eu tenho vontade. A minha função aqui é ajudar as pessoas que estão me assistindo. E se essa ajuda foi pedida, então seu pedido é uma ordem. Estou aqui para falar sobre o assunto. E vou começar pegando justamente o gancho desse comentário. Ela não foi a única menina, né? A única adolescente, tiveram meninos também, a única adolescente nessa faixa de idade que fez comentário ali naquele vídeo, perguntando e com dúvidas se o que eu estava ensinando ali poderia ser feito ou não por uma criança, por um adolescente. E ela comentou uma coisa que eu acho muito importante abordar aqui. O quanto que ela fica incomodada com os comentários que os adultos fazem a respeito do corpo dela. Como ela fica triste porque ficam tirando onda, ficam fazendo zoeira e o quanto que isso afeta, né, a autoestima dela. E por que eu tô trazendo esse assunto desse comentário específico aqui? Essa menina foi extremamente corajosa de se expor, de colocar ali os sentimentos dela para mim nesse comentário. Só que esse sentimento que ela tem não é só dela. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado já deve ter passado em alguma medida por uma situação assim. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que comentou comigo recentemente que era constantemente importunada pelos adultos quando ela era adolescente, só que pelo problema contrário, porque ela era magra demais. E as pessoas, de uma maneira geral, e aí independe da idade, têm esse hábito de ficar fazendo comentários a respeito do corpo da gente. E o corpo da gente é só um corpo. A forma que ele tem, isso pouco importa. Mas as pessoas continuam a falar sobre isso e isso acaba incomodando. Então eu tenho duas coisas para falar sobre esse assunto agora. Antes de eu começar a introduzir aqui as dicas, vou trazer algumas dicas aí para você sobre alimentação, dicas sobre exercício, tá? Então fica até o final para você poder usufruir aí, para você poder aprender tudo que eu tenho aqui para ensinar a respeito desse assunto para você que é adolescente, pré-adolescente. Duas coisas que eu tenho para falar a respeito disso, das pessoas que ficam te importunando, que ficam enchendo o saco falando sobre o seu corpo. A primeira é que quando elas fazem isso, acredite, elas fazem com uma boa intenção. A intenção delas é te chamar a atenção para alguma coisa que elas acreditam que não vai bem, alguma coisa que pode estar fazendo mal para a sua saúde. E elas fazem isso baseadas, né, com base em coisas que elas aprenderam. Só que nem sempre essas coisas que elas aprenderam são coisas que estão certas, tá? Porque a saúde da gente, ela independe do formato do nosso corpo. É verdade que existem doenças que elas são associadas aí a pessoas que são gordas.
Doenças como diabetes, né? Hipertensão, que é pressão alta. Diabetes é quando tem o açúcar muito elevado ali no sangue, o corpo da gente não consegue, né, absorver, diminuir essa quantidade de açúcar. Quando tem pressão alta, problemas de coração, isso tudo a gente sabe e tá aí na mídia sempre falando, fazendo uma associação aí com o corpo gordo. Mas não significa que uma pessoa magra não vá passar por esses problemas também. Uma pessoa magra, por sua vez, além desses problemas, ela pode ter outros relacionados ali ao comportamento alimentar, a forma como ela come, a forma como ela enxerga a comida, a forma como ela vê o corpo, que também são consideradas doenças. Então, não tem uma relação direta com o formato do corpo. Uma pessoa gorda pode ser saudável, assim como uma pessoa magra também pode ser saudável, tá? Então vamos primeiro esclarecer bem esse aspecto. A pessoa que está falando isso para você, que está te enchendo o saco por causa do formato do seu corpo, muitas vezes ela não tem essa informação. Então eu já estou passando essa informação para você começar a entender e a olhar para a intenção que aquela pessoa tem quando ela fala com você. Esse adulto também, muitas vezes, ele se baseia em coisas que ele passou na infância. Então ele sabe que existe aí um preconceito a respeito do formato do corpo, principalmente nos extremos, né? Então quando as pessoas elas saem muito daquela coisa mediana, as pessoas que estão muito acima do peso, as que estão muito abaixo do peso, ele pode ter passado por isso e tá pensando ali, eu não queria que esse adolescente que eu tô falando aqui, né, não queria que você passasse por isso também. Só que ele não deixa isso explícito, ele não deixa isso claro para você. Ele simplesmente vai lá e faz uma brincadeira e que te afeta, que te deixa chateado. Então aí eu já vou entrar no segundo ponto. Quando as pessoas fazem isso com você, o fato de você ficar chateado não vai mudar o formato do seu corpo. Então não adianta, né, ficar chateado, ficar triste por causa disso, porque isso não vai mudar nem o formato do seu corpo e não vai mudar o que essa pessoa tá falando. Se isso te chateia, o que você precisa fazer é levar um papo sério, um papo adulto, com esse adulto que não tá sabendo se comportar como um adulto deveria, porque ele não aprendeu isso. Então não é chegar para esse adulto e ficar de mimimi, ficar choramingando, falar, não gosto que você fale assim comigo, eu fico triste quando você fala assim. Chega e esclarece, fala de boa com ele. Fala, olha, isso que você tá falando para mim não é legal, porque você não tá me ajudando. Eu fico me sentindo mal com isso. Fala isso de boa assim, olhando nos olhos, seja sincero. E aproveita e fala assim, se você sabe como me ajudar, se você tem uma forma para me fazer me ajudar, né? Uma forma para fazer me ajudar, não, uma forma para me ajudar, me explica, me ajuda, me ensina. Com isso você quebra tudo que esse adulto está falando e você, dessa forma sim, você talvez faça ele pensar melhor na maneira como ele está agindo ali e você cause uma modificação na forma dessa pessoa pensar. Porque as pessoas, elas não são gerenciáveis. Eu não consigo fazer você mudar se você não quiser. Da mesma forma que você não vai conseguir fazer esse adulto mudar se ele não quiser. A forma como a gente tem para fazer isso é por meio, né, dos exemplos. É a gente mostrando para essa pessoa qual seria a melhor maneira, ela olhando, se espelhando na gente e então partindo para a mudança, mas a mudança depende dela. Então, por falar em mudança, vou trazer agora aqui para você as dicas que vão te ajudar a mudar aí tanto a sua forma de ver, né, essa questão de emagrecimento, quanto dicas para te ajudar a chegar aí num local que você se sinta confortável, então, com o seu corpo. Se você já tá curtindo aí o assunto, já tasca o dedo no joinha, porque isso mostra para mim que eu tô no caminho certo, que você tá gostando do que eu tô falando, que eu devo fazer mais vídeos aí para você que é adolescente. Não sei, primeira vez, tô aqui fazendo uma experiência. Então vamos lá, eu tenho 7 dicas, 7 coisas para te falar a respeito de emagrecimento na adolescência. A primeira coisa que eu tenho para te falar é: não tem nada de errado com o seu corpo. Isso tem uma relação com o que eu falei na introdução. O que é para você um corpo perfeito? O que você imagina como um corpo normal? Isso que você imagina tá só na sua imaginação, porque as pessoas têm formatos de corpos
né? Formato de corpos diferentes. E tá tudo bem com isso. Não tem nada de errado com isso. Você não vai ser mais aceito ou menos aceito por causa do formato do seu corpo. E não é mudando o formato do seu corpo que a sua sensação interna ela vai mudar. Presta bem atenção no que eu tô falando. O nosso objetivo de vida, de todo mundo, se você for perguntar para qualquer pessoa o que você quer da sua vida, ela vai responder: eu quero ser feliz. Só que a gente coloca um monte de obstáculos para chegar nessa felicidade. A gente fica imaginando que essa felicidade ela está relacionada a alguma coisa. Tem gente que relaciona a felicidade a ter dinheiro, tem gente que relaciona a felicidade a ter algum tipo de bem material, a conseguir um determinado emprego, a estudar numa determinada escola. Tem gente que relaciona essa felicidade com o formato do corpo. E o que eu quero dizer para você é que não existe essa relação. A busca pela felicidade é algo comum, mas não é mudando o formato do corpo que você vai conseguir. Porque se você não mudar a sua sensação interna, você vai chegar naquele formato de corpo que você imagina e vai continuar com essa sensação de que tem que buscar felicidade em alguma coisa. Você só vai mudar a coisa. A única coisa que você precisa para ser feliz é querer ser feliz. É só isso. É simples assim. O que acaba acontecendo com a gente? A gente é impactado pelas coisas que a gente vê. As coisas que a gente vê na televisão, as coisas que a gente vê principalmente aí nas redes sociais. E começa a achar que aquilo que a gente está vendo é o normal. Começa a desejar aquelas coisas que a gente está vendo. E principalmente nas redes sociais, as coisas são muito, muito manipuladas. Quando você vê essas mulheres, esses homens com um corpo esculpido, com um corpo bonito, sarado, e você olha para aquilo e acha que aquilo vai ser bom para você, eu vou te dizer uma coisa: tem muitas dessas pessoas, muitas dessas fotos, desses vídeos, elas são manipuladas. Quando elas não são manipuladas por aplicativos, né? Então aplicativos que mudam a cor da pele, que mudam o formato do corpo da pessoa, elas são manipuladas pela própria pessoa na hora que está fazendo o vídeo ou a foto, que se coloca numa posição que ela é favorável para mostrar o corpo daquele jeito que ela quer te mostrar. Quando você encontra pessoalmente com essa pessoa, você vê que não é bem assim, que é bem diferente da realidade. Vou te dar 2 exemplos aqui. Eu tô gravando aqui esse vídeo, tô falando com você e a minha câmera, ela tá posicionada um pouquinho mais alto e um pouquinho virada em relação ao lugar onde eu estou sentada. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu não posicionei a câmera de frente ou de baixo? Porque quando eu faço dessa forma, eu dou uma sensação para você de que eu tô mais próxima, de que eu quero aqui, ó, falar juntinho de você. Isso te dá uma sensação boa quando você assiste meu vídeo. Isso só tô fazendo porque eu sei, porque é técnica. E essa sensação que você tá sentindo, talvez não seja só pelo que eu tô falando, talvez seja pelo posicionamento da câmera, e as pessoas sabem disso. Existem posições, né, pra gente tirar foto que a gente vai ficar mais magra. Tirar fotos, né, de cima para baixo deixa a gente mais magra, mas isso não significa que aquela pessoa seja mais magra de verdade. Então, pensa nisso. E no decorrer aí, né, dos anos, das décadas, se você for olhar o formato de corpo que era considerado bonito para a época, ele vai mudando. Eu vou usar aqui um exemplo só para te mostrar como é que isso funciona, né, no decorrer aí do tempo, das décadas, né, com o passar do tempo, os tipos de corpo, o que as pessoas acham bonito ou acham feio e como é que aquilo que a gente vê, né, na televisão, nas redes sociais, como é que isso impacta. Na década de, se eu não me engano, 1950, tinha uma mulher que era considerada assim o padrão de beleza para o mundo. Uma atriz chamada Marilyn Monroe. Vou colocar a foto dela aqui para você saber quem é. Você já deve ter visto pelo menos foto dela. Era considerado padrão de beleza. A Marilyn Monroe hoje seria considerada uma pessoa gorda.
Então veja que o que mudou foi só o que as pessoas pensam sobre o que é gordo e o que é magro. Ela continua sendo uma mulher muito bonita. Não tem nada de errado com o corpo dela. E esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro e eu queria que você pensasse. Vamos então para o segundo ponto, porque eu já falei demais, né? Segundo ponto, eu vou falar sobre doença. O que é obesidade? Então vamos entender o que a gente pode considerar uma pessoa obesa. Existe um número mágico que é usado ali, um cálculo que é usado para adultos, que chama IMC, que é Índice de Massa Corporal. E a partir do resultado ali de uma continha que é feita, as pessoas falam se o adulto, né, ele está obeso ou não está, ou ele ele tem um corpo normal. Esse cálculo ele é aceito aí por muitos médicos, por muitas instituições, mas ele tem as suas falhas, porque ele depende da relação entre o peso e a altura desse adulto. Tô falando de adulto, hein? Só que se eu tenho uma pessoa que ela é muito forte, pegar um halterofilista, esse halterofilista, ele pesa muito. Então, na hora que a gente vai fazer essa conta, vai parecer, vai dar o resultado que vai dar, vai dizer que ele é obeso, mas não é, porque é músculo. Então, tem que tomar cuidado quando olha para isso. E aí, outra coisa, como eu disse, esse é um cálculo que serve para adulto, ele não serve para criança. Para criança, existe uma tabela super complicada, que geralmente está ali na mão dos médicos, em que ele vai colocar ali na tabela e ele vai saber se você está dentro da média esperada para sua idade. E por que que eu estou falando sobre isso? Por que que isso é importante? Porque existe uma variação muito grande aí. Existe uma variação grande porque vai ter uma época da sua vida, né, uma época aí da sua infância, da sua adolescência, que você vai ter os chamados estirões, que são os momentos em que a gente cresce muito rápido. Sabe quando você, de repente, uma roupa servia e aí você cresceu e essa roupa ela ficou curta ou ela ficou apertada? Esses são os momentos dos estirões. E quando acontece isso, o formato do corpo da gente muda. Independente se você é mais gordinho, independente se você é mais magrinho, vai ter uma mudança aí. Então, esses são os parâmetros que se usa para dizer se a pessoa é obesa ou não. E qual que é o problema em relação a ser obeso? O problema está com as doenças que são associadas geralmente à obesidade. Como eu falei lá no início do vídeo, é geralmente, mas isso não significa que vá acontecer sempre. Então a gente vai olhar sempre para um aspecto de saúde. E quem vai dizer se isso está sendo afetado ou não é o seu médico. Então, se você tem alguma dúvida, pede para os seus pais te levar ao médico, leva uma conversa com esse médico e siga as instruções que o médico está colocando ali para você. Se o médico disser para você que está tudo bem, que você está dentro daquela faixa, que você não tem que se preocupar, que seus exames eles estão bem, então acredita no que o médico está falando, porque é verdade. Vamos então para o terceiro item. Crianças, adolescentes têm necessidades diferentes das necessidades dos adultos. Por isso que um programa de exercício, ele não vai ser igual para crianças, adolescentes e adultos. Por isso é que dietas que servem para adultos não vão servir para crianças, não vão servir para adolescentes. Crianças e adolescentes têm necessidades bem específicas relacionadas ao desenvolvimento. E você pegar alguma coisa que foi pensada para adulto e usar quando a gente é criança, a gente pode prejudicar esse desenvolvimento. A gente pode prejudicar, por exemplo, a altura que a gente vai chegar. Você pode ter um problema aí no seu crescimento. Você pode desenvolver doenças porque você usou alguma coisa que não é adequado para essa fase que você está de desenvolvimento. Você pode se tornar um adulto com dificuldades, por exemplo, motoras, dificuldade de executar exercícios até, algumas tarefas, porque você não fez o que tinha que ter sido feito durante a sua época de infância, adolescência. Você foi buscar alguma coisa que é pensado para adulto. Você pode simplesmente desistir de fazer tudo isso porque coisa de adulto geralmente é chato
para quem é criança, para quem é adolescente. Então respeita aí cada fase, né, da sua idade e vai buscar coisas que elas são específicas, porque quem pensou nisso, quem elaborou isso, são pessoas que estudaram muito, né, o comportamento do corpo, o desenvolvimento do corpo de uma criança, de um adolescente. E aquilo foi desenvolvido, foi feito especialmente para você. Crianças, adolescentes, elas têm mais facilidade de emagrecer do que adultos. Existe uma coisa dentro do corpo da gente que é chamado, que é responsável assim por todo o funcionamento do corpo, que a gente chama de metabolismo. Quando esse metabolismo, que é um negócio super complicado, quando a gente é mais jovem, quanto mais jovem, mais acelerado é esse metabolismo. Quando ele é acelerado, facilita a gente perder peso. Esse metabolismo no jovem, ele precisa ser acelerado porque está em fase de desenvolvimento, porque precisa acontecer esse desenvolvimento até chegar na fase adulta. Quanto mais velha a gente vai ficando, mais difícil é emagrecer, porque esse metabolismo ele vai ficando mais lento, mais preguiçoso, né? Não quer funcionar direito. Então, olha, já tô te dando aí uma diferença, né, entre adultos e crianças e adolescentes, e enfim, e que justifica fazer exercícios e ter uma alimentação bem específica, que não é aquela que é indicada para adultos. Em relação especificamente, falando sobre dietas, a palavra dieta, ela está relacionada à restrição, quando a gente tira alguma coisa. A dieta, ela só deve ser feita quando ela vem prescrita, né? Quando ela é indicada por um médico ou por um nutricionista. Ela tem relação com uma condição de saúde da pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem diabetes precisa fazer dieta, ela não pode comer coisas com açúcar ou que tenham carboidratos que vão se transformar ali dentro do corpo em açúcar, porque ela tem uma doença, ela tem um problema que vai dificultar, então, o corpo dela a eliminar aquele açúcar, né, que tem a mais dentro do corpo. Pessoas que têm pressão alta vão ter que comer comida com menos sal, então vou fazer uma dieta com menos sal. Qualquer coisa diferente disso, né, qualquer coisa que você venha fazer, que você venha tirar da sua alimentação sem ter necessidade, ela vai prejudicar a sua saúde. E existe um problema que ele é muito grave, e agora eu queria que você prestasse bem atenção no que eu tô falando. Um problema que é muito grave, que ele vai atingir aí principalmente adolescentes e adultos jovens, que tem relação com a alimentação, que são problemas relacionados a comportamento alimentar. As pessoas, por causa dessa ideia de que elas precisam emagrecer a todo custo, desenvolvem distúrbios que eles são emocionais relacionados ao alimento. Começam a ter comportamentos que eles são nocivos, então começa a não comer o suficiente e o corpo ele desenvolve como é que eu vou falar assim? Ele desenvolve um sistema que vai fazer com que essa pessoa realmente não sinta fome. Vai levar a uma magreza extrema, que vai trazer uma série de problemas de saúde para essa pessoa. É uma doença que chama anorexia. Existem aquelas pessoas também que comem, enfiam o dedo na garganta para vomitar o que comeram. Isso também desenvolve uma doença muito grave, que se chama bulimia. Então precisa prestar muita atenção e não cair nessa de fazer essas dietas, nem de ficar culpado por aquilo que você está comendo. Existem outras formas da gente resolver isso. E segura aí, porque eu vou falar especificamente sobre alimentos, já aí nas próximas dicas, tá? Mas antes de continuar, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, para aproveitar para se inscrever agora e clica no sininho para receber as notificações e ficar por dentro aí das novidades que eu publicar por aqui. A quarta dica é o que faz a gente emagrecer, então? Como é que funciona o corpo da gente? O que faz emagrecer? Se não é para fazer dieta, se eu tenho que tomar cuidado, né, olhar ali para o exercício, o que faz emagrecer? É assim, ó, é uma continha.
matemática. Se a gente come mais do que a gente gasta, a gente engorda. Se a gente gasta mais do que o que a gente come, a gente emagrece. Se tá igual, o peso da gente não muda. Tem algumas outras coisas que vão influenciar, mas nesse momento é importante que você entenda isso. Então, o que você precisa fazer? Você precisa olhar para o quanto que você está comendo e olhar para o quanto que você está fazendo de exercício e fazer só um ajuste nisso. Não é para comer muito menos do que o que você come, não é para fazer muito mais exercício do que você faz. É para ficar ali naquele meio termo, né? Diminuir um pouco aqui, aumentar um pouco aqui. Isso vai te colocar dentro de um padrão que o seu corpo vai entender e vai trabalhar dentro daquilo que é saudável para você. E agora eu vou explicar como que você vai fazer isso. Como é que você vai olhar para a sua alimentação a partir de hoje? Então a gente vai fazer um combinado aqui que você não vai fazer dieta, mas você vai olhar para o que você está comendo e fazer algumas modificações a partir de hoje. É importante que você coma coisas que elas sejam mais saudáveis. Como é que você vai saber o que é mais saudável? E eu não estou falando só de fruta, legume e verdura, tá? Como é que você vai montar ali o seu prato? Olha só, tem algumas dicas que elas são super legais e que são muito práticas, tá? Você vai montar o seu prato olhando para as cores. Quanto mais colorido for o seu prato, mais vitaminas e maior variedade, né, de coisas que o seu corpo precisa para se sustentar, esse prato vai ter. Quanto mais colorido, quanto mais cores diferentes tiver no prato, melhor. Por que eu tô falando isso? Por exemplo, se você colocar macarrão e arroz, as cores elas são parecidas. Então esse seu prato ele tem muito de um determinado nutriente e nenhum de outros nutrientes que você precisa. Como é que a gente pode incrementar isso? Tem problema comer arroz? Não. Tem problema comer macarrão? Também não. Então como é que eu posso mudar isso? O macarrão ele pode ser preparado com tomate, ele pode ter um pouquinho de brócolis. Eu já tenho aí a cor lá do macarrão, aquele amarelinho, begezinho. Eu tenho o vermelho do tomate, eu tenho o verdinho do brócolis. Ele pode ter uma carne, né? Uma carne, um frango desfiado. Eu já vou ter aí outras duas cores. Eu já tenho um prato colorido, que ele é de macarrão. O arroz você pode combinar ali com o feijão, você pode combinar com uma carne, você pode combinar com um legume, com uma verdura, e você já tem um prato colorido. Então essa é a primeira dica que eu dou. Olha para o seu prato, quanto mais colorido ele tiver, melhor. Segunda dica a respeito da alimentação. Quantidade. Qual é a quantidade que você deve comer? A quantidade que você deve comer é aquela que vai suprir a sua necessidade, a sua fome. Aí você fala, tá, mas eu tenho muita fome, eu faço um prato desse tamanho. É isso que a gente vai mudar a partir de agora. É esse o nosso combinado. Presta atenção nessa dica. Você vai, na hora que você for se servir, você vai pegar um prato normal, não é prato fundo, e você vai reparar que tem uma área redondinha aqui no prato e ele tem as bordas. Você vai servir a sua comida só dentro dessa área redondinha. Não deixa a comida subir pelas bordas. Coloca ali as quantidades das coisas para tampar, né? Usando só essa parte redondinha. E aí você vai comer. Se você terminar de comer e você continuar com fome, você vai lá e vai se servir de novo. Você vai repetir, fazendo a mesma coisa. Se servindo dentro dessa parte redondinha, sem ir pelas bordas. Se você precisar repetir de novo, você vai repetir de novo. E respeitando sempre isso, sempre dentro dessa parte redondinha. Aí outras coisas que você vai precisar prestar atenção na hora que você come. A gente não deve comer rápido. A gente deve mastigar bastante a comida e comer devagar. Quando a gente tem uma distração na hora que a gente está se alimentando, a gente não olha para a velocidade que a gente está comendo. Então, comer assistindo televisão, por exemplo, é uma distração. Isso pode fazer com que você coma mais rápido. De preferência, desliga a televisão, vai sentar à mesa,
É legal que tenha as outras pessoas da família, vai conversar com essas pessoas, interage com essas pessoas e vai fazer sua alimentação ali. Quanto menos distração, melhor para você. E aí eu tenho uma dica. E essa é uma dica que foi passada para mim por uma nutricionista, porque eu como muito rápido desde criança. Que é o seguinte, uma regra, quase que um jogo. Você só pode mexer na comida que está no seu prato. E você só pode colocar mais um garfo, né? Mais uma garfada de comida na boca quando você tiver engolido. Enquanto você estiver mastigando a sua comida, você não pode tocar no seu prato, não pode cortar nada, não pode juntar a comida, não pode mexer no prato. Se ficar com muita vontade de mexer no prato, senta na mão. Põe a mão embaixo da sua perna, senta nela e espera. Espera mastigar, engolir e aí você vai mexer no que está no prato. Se tiver alguma bebida, aí é que você vai beber. Não faz as coisas ao mesmo tempo. Isso vai fazer com que você demore mais tempo para comer. Por que que isso é importante? Olha só, é muito fácil de entender. Quando a gente come, a comida chega lá no estômago, leva um tempo, né? Quando o estômago da gente está cheio, ele manda uma mensagem para o cérebro e fala assim, ó, tô satisfeito. Sabe aquela sensação de não preciso comer mais nada? É isso, é o seu estômago que avisa para o seu cérebro isso, e aí a gente fala, tá, não vou comer mais nada, já tô cheio. Só que tem um tempo para isso acontecer. E que tempo que é esse? É o tempo de você enfiar a comida na boca, ela tem que descer, ó. Ela tem que descer, fazer todo esse caminho, chegar aqui dentro do estômago, encher o estômago. Por dentro do estômago tem uns, como se fossem uns botõezinhos, uns sensores, que quando a comida enche ali, que ele aperta, né, esses botõezinhos, gera essa mensagem lá pro cérebro. Quando a gente come muito rápido, pensa quantas garfadas estão no meio do caminho entre a sua boca e o seu estômago, que está mais ou menos aqui. Quanto de comida que tem nesse caminho aqui para chegar, que ainda não chegou no estômago, mas seu estômago já está cheio. Seu cérebro falou para você, pode parar de comer. Só que no meio do caminho tem um monte de coisa ainda. Esse monte de coisa você não precisava ter comido. Então, se você comer mais devagar, você vai comer menos. Essas são as dicas aí para você conseguir fazer isso, para você conseguir comer menos. Você não precisa fazer dieta, nem tirar nada da sua alimentação para comer menos. Faça um café da manhã, almoce e jante. Pelo menos, no mínimo, essas 3 refeições. E você pode ter lanchinhos aqui entre um e outro. Comer alguma coisa, dá preferência para alguma coisa aí também colorida, mais saudável, tá? Evita salgadinho, evita refrigerante. Essas coisas elas não fazem bem para a saúde da gente. Vamos para o próximo, que é exercício. Exercício é uma coisa muito legal de ser feita. E se você não acha legal, é porque você ainda não encontrou um exercício que te traga prazer, um exercício que seja divertido. Exercício precisa ser divertido. E geralmente esses exercícios são feitos pelos adultos, eles não têm nada de diversão. Eles são chatos mesmo. São chatos, as pessoas às vezes sentem dor. Isso é outra coisa que é importante você entender. Exercício não precisa causar dor. Então busca alguma coisa que você goste de fazer. Se você sente vergonha, se você fala assim, poxa, mas eu não consigo, eu sou descoordenado. Então deixa eu te contar uma coisa. Você só vai ser bom naquilo que você faz se você treinar. Você só vai ficar bom em fazer um determinado esporte, um determinado exercício, se você treinar. Você só vai ficar bom em cozinhar se você treinar a cozinhar. Você só vai ser bom em tocar um instrumento se você treinar a tocar um instrumento. Um atleta olímpico só é bom naquilo que ele faz porque ele treina. Então, com exercício também não vai ser diferente disso. E se você tá com dificuldade, se você sente vergonha porque você não consegue fazer, busca ter ao teu redor pessoas que possam te ajudar em relação a isso. E experimenta tudo que tiver aí ao teu alcance. Eu não sei o que é mais fácil para você, o que existe aí na tua cidade, ou na região que você mora, ou no local que você mora, o que você tem acesso. Mas experimenta coisas. Por exemplo, se você gosta de consumir vídeos aqui do YouTube e você gosta de dançar, tem vários canais que ensinam coreografias. Essa pode ser uma opção de exercício, uma opção que ela é divertida. Eu adoro dançar. Eu uso vídeos aqui de YouTube
para dançar. É uma forma que eu tenho de me exercitar. Outras coisas que você pode fazer para aumentar aí a quantidade de exercício que você faz, você pode optar sempre por se movimentar mais. Então, por exemplo, se você mora num prédio, você pode deixar de usar o elevador e usar a escada. Subir escada é um baita de um exercício. Ah, mas eu moro no 20º andar, Denise, vou subir 20 andares? Não vai subir 20 andares, mas você pode subir 1, 2, depois pegar o elevador. Isso já é algum exercício, já é uma forma de se movimentar. Você pode, por exemplo, optar por andar de bicicleta. Eu não sei aonde você mora, se você tem bicicleta, se você tem condições de ter uma bicicleta, se é seguro, se não é. Mas é um super exercício. Ah, Denise, não sei andar de bicicleta. Tenta, aprende, porque é legal. É um negócio que é super legal. Eu adoro andar de bicicleta. Só que no lugar onde eu moro, eu consigo fazer isso. No lugar onde eu morava há uns anos atrás, era impossível, porque era perigoso, né? De muito carro na rua, porque tinha muita ladeira. Então, era chato. Então, tem que olhar o que você tem aí de opções à sua volta para você começar a se mexer mais. O importante é você olhar para aquilo que você faz hoje, o tanto que você se mexe hoje, que você se movimenta hoje e fazer mais, um pouco mais do que aquilo que você faz. E olha só, você tem um super aliado para isso. Acredita no que eu tô falando. Na tua escola, você tem um professor de educação física. Esse professor de educação física, ele estudou as mesmas coisas que eu estudei. E ele pode te ajudar. Conversa com ele, explica as tuas necessidades, explica pelo que você está passando. Você não precisa conversar com ele na frente dos teus amigos, não. Chama ele, fala, professor, eu queria ter uma conversa com você. E aí fala o que você está se sentindo mal, coloca as dificuldades que você tem. Explica para ele, quando ele está dando aula, coisas que ele pede para você fazer na aula e que você não se sente à vontade de fazer. E que você não consegue fazer, pede ajuda. Você não tem que fazer nada sozinho. Aliás, ninguém, né? Adulto, adolescente, mesmo adulto, não tem que fazer as coisas sozinho, precisa pedir ajuda. Se você tá aqui nesse vídeo, você tá porque você tá precisando de ajuda, né? Então, já aproveita e coloca aí nos comentários para mim o que mais que eu posso falar e de que forma que eu posso te ajudar a resolver aí essa tua questão com o emagrecimento. Escreve. Pergunta, eu só tô fazendo esse vídeo aqui hoje porque uma menina de 12 anos colocou lá, pediu pra mim, me ajuda. E é por isso que eu tô aqui. E por fim, aí, sobre os exercícios, eu queria te explicar algumas coisas que são mitos, tá? Não acredita, porque não vai funcionar assim. As pessoas acham que fazendo muito abdominal vai diminuir a barriga. Mentira, isso não acontece, porque a gordura que tá ali na sua barriga, ela não vai desaparecer porque você faz exercício para a barriga. A gordura ela não desaparece dessa forma. Se eu tenho gordura no braço, faço exercício para o braço e a gordura do braço vai sumir? Mentira, não acontece assim. Quando a gente faz exercício, o corpo da gente trabalha para eliminar, ele queima, né, gordura no corpo inteiro e não no local onde você está fazendo exercício. Então isso é mito. Não adianta fazer exercício para um lugar achando que a gordura daquele lugar vai mudar, porque isso não acontece. O que muda, sim, quando a gente faz exercício, o músculo daquele lugar que a gente está fazendo, ele vai mudar. Então, se eu fizer exercício para o braço, a gordura que está aqui, pode ser que ela continue aqui, mas o meu músculo, ele vai se desenvolver. Isso acontece. Outro mito. Suar muito, quando a gente transpira muito, quando a gente sua muito, isso não faz emagrecer. Então, uma pessoa que sua muito, ela não vai emagrecer mais de uma pessoa que sua menos. Por causa disso, fazer exercício no sol, porque você vai suar muito, não vai fazer você emagrecer mais do que se você fizer exercício na sombra. O que acontece quando a gente sua? A única coisa que acontece, a gente perde água. E a gente precisa de água, o corpo da gente precisa de água para funcionar. Quando o corpo da gente está desidratado, a gente vai ter mais dificuldade para fazer a digestão dos alimentos. A gente vai ter mais dificuldade para ir no banheiro fazer cocô, porque para fazer cocô, o intestino da gente precisa de água.
a gente vai passar mal, a gente vai ter dor de cabeça, a gente vai ter... a pele pode começar a ficar ressecada, a gente pode até desmaiar. Então, sentir calor e suar não vai fazer você emagrecer mais. Não adianta enrolar o corpo com plástico, que nem tem uns malucos que fazem por aí, porque isso não vai ajudar você a emagrecer mais. Ah, Denise, mas eu vi um filme de um lutador que enrolava plástico no corpo para poder lutar. Ele faz isso para perder água, porque a água pesa. E na hora que ele vai fazer a pesagem para a luta, porque na hora da luta ele precisa estar dentro de uma categoria de peso, ele faz de tudo para perder esse peso e ele vai perder água. Isso prejudica a saúde, isso pode prejudicar inclusive o funcionamento do seu coração, tá? Só que depois que ele se pesa, ele ganha aquele peso de novo. Ele vai se hidratar, ele vai se alimentar, ele vai tocar a vida normal, porque ele precisa ter energia para fazer exercício. E quando a gente está desidratado, a gente também não consegue fazer exercício direito. Outro mito: exercício não faz a gente crescer mais, né? Ficar mais alto ou ficar mais baixo. Então essa história de, ai, já sou muito alto, não vou jogar basquetebol porque eu vou crescer mais, eu não vou jogar voleibol porque eu vou ficar mais alto. Mentira, isso não vai acontecer. As pessoas que jogam voleibol e que jogam basquetebol, elas são altas porque para jogar esses jogos é melhor que elas sejam altas. Então existe uma seleção natural. Essas pessoas vão se dar melhor nesse tipo de exercício, né, nesse tipo de esporte, do que em outros tipos de esporte. Por isso que as pessoas são mais altas. Ninguém vai crescer mais ou crescer menos porque faz algum tipo de exercício. Ah, não faça ginástica olímpica porque ginástica olímpica deixa as pessoas baixinhas. Mentira, não é isso que acontece. O que acontece é que é mais fácil para quem é mais baixinho fazer os exercícios de ginástica olímpica. Tem uma questão aí envolve física, uma questão mais complicada do centro de gravidade do corpo dessa pessoa estar mais perto do chão, faz ela conseguir fazer os exercícios com mais facilidade. É só por isso, tá? Então, esquece porque isso é bobagem, tá? Isso são coisas que as pessoas imaginam coisas e começam a falar e acabam levando a gente a acreditar. Você tem alguma dúvida? Tem alguma coisa aí que você ouviu falar e que você acha que tá certo? Pergunta aí pra mim que eu vou responder. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Você que é adolescente, você que tá entre 12 e 15 anos, você que trabalha com adolescente, espero que tenha sido útil. E se você quer que eu faça mais vídeos sobre esses assuntos, coisas que possam te ajudar, escreve pra mim, coloca aí, me ajuda pra eu poder saber o que você tem interesse. Um beijo, um abraço e até a próxima!